Situação do novo coronavírus. Estados e municípios ampliam medidas de segurança no combate à transmissão do Covid-19. Está suspenso todo o transporte para as 4 cidades que têm casos confirmados durante 10 dias. Os impactos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Especialista alerta para os cuidados de prevenção e estratégias inteligentes para não disseminar o pânico nesse momento de isolamento social. Obedecer as regras, principalmente de isolamento em casa. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais, você confere agora no ESB Notícias, segunda edição, que já está no ar. Da UESB Notícias, segunda edição. A gente começa falando que o governo federal vai pedir ao Congresso Nacional para reconhecer o estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A medida permite que a União possa descumprir a meta fiscal prevista para 2020. O Brasil já tem 350 casos confirmados de coronavírus. E o Ministério da Saúde afirmou ontem que o pico de transmissão do coronavírus deve ser entre abril e junho. Gabriel Pires traz os detalhes. Ontem, durante a coletiva diária de atualização dos dados do coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Brasil deve enfrentar o pico de vírus entre 60 e 90 dias. A estimativa é que os números de casos sejam elevados entre os meses de abril e junho e passem a atingir a estabilidade a partir de julho. Nós estamos imaginando que nós vamos trabalhar com números ascendentes, espirais ascendentes, abril, maio, junho. Nós vamos passar aí 60 a 90 dias de muito estresse, para que quando chegarmos em final de junho, julho, a gente imagina que entra no platô, agosto, setembro, a gente deve estar voltando, desde que a gente construa a chamada imunidade de mais de 50% das pessoas. Como fazer isso, como dimensionar isso, dentro de todas as questões que envolvem determinações de bloqueios, quarentenas, limitação de ir e vir. Ele informou ainda que o Ministério da Saúde está acompanhando a dispersão do vírus e os impactos no território nacional. Mandetta destacou que estudos estimam que de 80% a 85% dos casos do novo coronavírus no Brasil vão requerer apenas cuidados básicos. Nós imaginamos que nós possamos ter mais de 80%, 85% de pessoas que não vão necessitar de absolutamente nada a não ser orientação e talvez um antitérmico de uso pessoal, tipo dipirona, paracetamol. Então, isso deve ser a grande maioria dos pacientes. O problema dela, como a gente já colocou várias vezes, é que nós vamos ter 15% de pessoas que vão necessitar de internação hospitalar, o que é um número grande para cidades, qualquer cidade do mundo, e, nesse momento, nós vamos ter uma sobrecarga. Aqui na Bahia são 18 casos confirmados de coronavírus espalhados pelos municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. O governador Rui Costa anunciou a suspensão das aulas nas escolas estaduais e da rede privada em todos os municípios da Bahia a partir de amanhã. Outra medida é a suspensão do transporte intermunicipal entre cidades para cidades onde os casos já foram confirmados. E aí eu estou falando de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e também o Prado. Confira. Nós vamos estender a suspensão das aulas para todos os colégios do Estado, públicos e privados de todos os municípios da Bahia. E 30 dias. E vamos suspender o transporte, todo tipo de transporte público para as 4 cidades que estejam com casos confirmados. Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. Então, o transporte intermunicipal será suspenso a partir da 0 hora de sexta-feira. Então, o último ônibus saindo de Salvador sairá a 0 hora de sexta-feira, ou seja, de quinta para sexta. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, nós começaremos a fiscalização. Não será permitido mais saída de ônibus de Salvador, nem de Feira de Santana, nem de Porto Seguro. E no sábado nós não permitiremos mais chegada também de ônibus. Então está suspenso todo o transporte para as 4 cidades que têm casos confirmados durante 10 dias.
como uma forma de limitar a movimentação de pessoas entre essas cidades, que já tem casos confirmados. E essa suspensão vale, e eu quero ressaltar, inclusive por transporte de vans, especialmente na região de Feira, na região de Porto Seguro. A GERBA, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária vão agir. Eu quero deixar desde já registrado que aqueles veículos que forem pegos fazendo transporte entre as cidades, nessas cidades, serão presos, levados para o pátio da TRAN ou para o quartel da PM. E mesmo sem nenhum caso de coronavírus aqui em Conquista, começou hoje a higienização dos ônibus e da estrutura do sistema de transporte público coletivo. Cris Santana traz as informações. No terminal da Lauro de Freitas, agora é assim. Basta o ônibus chegar para o desembarque e os funcionários das empresas responsáveis pela higienização já começam o serviço. Os pontos são estratégicos, as barras onde os passageiros utilizam de forma comum. As empresas de ônibus coletivo urbano passam a fazer esta higienização em todos os veículos de passageiros que trafegam por Vitória da Conquista. Também vai ser realizada a higienização dos espaços de contatos do veículo com os usuários. A decisão foi tomada pelo município em reunião com a Secretaria de Mobilidade Urbana esta semana. A determinação também se estende às garagens das empresas. Ao término de cada dia de trabalho, a higienização criteriosa será feita nestes espaços. É importante ressaltar que Vitória da Conquista ainda não tem nenhum caso registrado do Covid-19 e todas as ações visam a prevenção. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o economista Marcos Tavares sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. O intervalo é bem rápido, não sai daí. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? A responsa é minha, mas também é sua. Porque se eu esquecer, será que você vai ter? Ou vai tentar me dar desculpas pra arriscar? Só por esse momento. Porque ninguém deve deixar pra lembrar, bem no meio da hora H, quando os dois vão estar com outro pensamento. Porque agora é hora de parar pra pensar. Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que ainda ficar em dúvida se precisam ou não usar e arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, e a gente continua falando nesta edição sobre o novo coronavírus. Agora sobre os efeitos da pandemia na economia brasileira. Aqui conosco o economista e também professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Marcos Tavares. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da TV UESB. Economicamente falando, explica pra gente de que forma essa pandemia já está causando realmente assim um caos na economia brasileira. Professor, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, telespectadores. Já há indícios de recessão, né, nas principais economias. Aí a gente poderia falar da China e Estados Unidos. As previsões para os Estados Unidos é uma queda nesses próximos 4 meses de 2%. Então é um tombo muito grande na economia mundial. E a China também vem desacelerando desde o início da pandemia. Então a economia realmente está indo para a lona. E aí, nesse sentido, é necessário que os governos façam alguma coisa. Falando especificamente do Brasil, nesse momento, algumas medidas já estão sendo tomadas pela equipe econômica, mas são medidas que já chegam num melhor momento, já estão atrasadas, e de que forma essas medidas, pelo menos a curto prazo, conseguirão manter aí os nossos índices econômicos mais estáveis? Olha, se depender das medidas que foram tomadas até agora, no Brasil, os índices econômicos vão cair ainda mais. As medidas do ponto de vista econômico são praticamente inócuas. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Professor, explica para a gente, para o nosso telespectador, que medidas são essas? Olha,
O governo, dia 16, segunda-feira, ele anunciou um pacote. Esse pacote, ele fala privatização da Eletrobras. E nada vai resolver o problema do coronavírus da economia brasileira. Pelo contrário, ele bota para vender em um momento que a bolsa está em queda, ou seja, vai vender barato. Então isso não vai ajudar em nada. O outro plano é o plano Mansueto, que ele não deixa claro do que se trata, e vem com um aporte de recursos que ele anunciou de 147 bilhões, que na verdade, pelo que eu li, parte é só antecipação de receita. E aí vai ficar algo em torno de 3 a 7 bilhões de dinheiro novo, de fato, injetado na economia. Ele está falando de uma pandemia, de uma das maiores crises na saúde pública internacional e na economia, porque ela vai rebater, já está rebatendo na economia. E aí a gente está falando de países agora que estão falando de investir $1 trilhão. A gente está falando de 147 bilhões de reais de antecipação de receita, que equivale a 28 bilhões de dólares, ou seja, nada. Então, parece que o governo ainda não entendeu o tamanho do problema, e não é só antecipar receita, é, de fato, sinalizar. Se quer, tem duas coisas aí. Uma coisa é o combate à questão da saúde pública, ele tem que injetar recursos na saúde pública, via Ministério, né, da Saúde, e aí, nesse sentido, o ministro vem, de fato, mostrando preocupação, mas não há uma coordenação política. O ministro está querendo combater e o governo e o seu ministro da Economia estão indo num outro sentido. Ou seja, são duas coisas que estão separadas nesse momento. Totalmente né? separadas. A política econômica dessa campanha de saúde eu não diria mundial. nem ultimamente, assim, ultimamente no sentido de desde que começou o governo. Né? Você vê, tem corte de bolsas para pesquisa, certo? Então, a ciência e a tecnologia brasileira já vem sendo prejudicada. Com esse corte de bolsa, com falta de apoio aos programas de pós-graduação e de pesquisa, obviamente que você vai ter um rebate na pesquisa que pode tratar desses problemas de saúde pública. E aí, hoje, inclusive, é um dia forte nesse sentido, porque o ANDE, Sindicato Nacional, e a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, CUT, CTB, CSP, Colutas, todos estão chamando para mobilização contra essas ações do governo. Né? E aí a gente está, nesse mesmo tempo, precisando agora, diante da pandemia, investir mais em saúde, mais em pesquisa, mais em ciência. E o governo, até por isso que eu falei, até esse momento ele não diz que vai investir mais nessas coisas. Então, veja, do ponto de vista da saúde pública, está complicado. Do ponto de vista da economia, o que ele está falando que vai injetar é o que ele já estava no orçamento e mais alguma coisa de 3 a 7 bilhões que, para o que está sendo falado no mundo, é nada. Trump vai estar propondo, né, fala dele, que provavelmente vai mandar um cheque de $1.000 para casa de cada cidadão norte-americano. Isso vai equivaler a mais de $1 trilhão, estão estimando aí, a depender do prazo que ele faça isso. A gente está falando em 7 bilhões, 3 bilhões a mais. É muito pouco. Ou seja, fala assim, olha, nós não sabemos o que vamos fazer e por isso não estamos fazendo nada. É mais ou menos isso. Não há uma coordenação política, isso que eu acho que é o mais grave. Né? Você não vê o governo federal, o presidente da República, coordenando isso com os governadores. Você vê que os governadores estão atuando praticamente sozinhos. Né? O do Rio, da Bahia, o de São Paulo, cada um buscando uma forma de combater. Por quê? Porque o governo federal está, no meu entendimento, deixando como se fosse uma fantasia, que é a fala dele. Né? Essa doença é uma fantasia. Então, o mundo está mostrando a gravidade, governos da França. A França, por exemplo, por isso que eu estou falando que aqui a gente não está fazendo nada, do ponto de vista agora da economia. O governo da França sabe que vai ter um rebatimento econômico. O que é que ele já está propondo? É que os inquilinos não precisem pagar o aluguel, porque o governo vai assumir o aluguel, eles não podem ser despejados, e o governo está assumindo isso, e a água e luz também. Porque isso você também é saúde pública, você tem acesso à água e energia. Nós não falamos nada disso. Nós não estamos falando de renda mínima no Brasil nesse momento em que temos 38 milhões de trabalhadores informais, porque quando o governo anunciou o plano dele na segunda, ele está falando do emprego para o setor formal, ótimo. Né? Vai ter desonerações, etc., que é positivo. Mas para a informalidade não existe. Mas para a informalidade, até agora, nada. E esse formal que ele está propondo é mais para a empresa, que é importante. Eu estou de acordo que tem que ter essas ações que também protejam as empresas, porque as empresas geram os empregos. Sim. Agora, tem que ter também programas diretos para os trabalhadores, menos formais. E aí, que se vai para o informal, aí não tem nada. E se vai para a população mais vulnerável, que tem os informais, ainda tem gente mais vulnerável, que é aqueles que estão no cadastro esperando Bolsa Família há muito tempo e não conseguem. E ele agora está falando que vai incluir mais um número aí, mas esse número já é de uma fila de anos anteriores.
Ele está falando de que você tem pelo menos 30 milhões hoje de pessoas precisando de uma renda mínima. E hoje nós temos apenas em torno de 12 a 14 milhões de trabalhadores com acesso ao Bolsa Família. Então, é muito pouco. Uma situação realmente delicada, porque nesse momento que exige-se o isolamento social, e aí a gente está falando de muitos pais de famílias que estão na informalidade, mas que tentam trabalhar de alguma forma, mas que vão ter que ficar em casa agora olhando seus filhos, cuidando das suas famílias. E assim, isso vai gerar realmente mais um problema para a economia. E eu estou falando também dos profissionais liberais que precisam de demanda também para gerar renda, e nesse momento agora de crise, de pandemia, a situação deve piorar. Perfeito, vai piorar. E aí volto novamente a insistir no tema, o governo não tem uma política para esse pessoal. Ou seja, o governo tinha que estar apontando um programa de renda mínima, assim como o governo norte-americano está fazendo, se quiser, né, pensar em outros governos. Hong Kong está dando... cada cidadão vai ter direito a receber 1.200, um pouco mais de 1.200 dólares. Né? Tudo bem, uma população menor, você pode falar, mas uma população de 7 milhões, tudo bem, mas os Estados Unidos é quase o dobro da nossa população e vai mandar 1.000 dólares para casa de cada cidadão, segundo o governo de lá. E nós não estamos falando disso. Esses profissionais liberais que você falou, os trabalhadores informais também, né? A gente pode separar em categorias aí, porque esses são registrados, tem empresa aberta e tal, os profissionais liberais, eles também vão ficar desassistidos, porque eles têm que ficar em casa, se a gente quiser reduzir o risco dessa doença, né? Se a gente quiser reduzir a propagação dela. Então, veja, se o governo não apresentar um plano para essa população, a população vai, de fato, correr os riscos, porque ela precisa sobreviver. Profissionais liberais, trabalhadores informais. Vão ter que pegar os ônibus lotados, metrô, nas cidades grandes, e vão estar correndo o risco, contraindo e também propagando. E cada pessoa propaga para 4 a 8 pessoas. Ou seja, agora é a hora da contenção. E o governo tem que falar para a sociedade que tem um plano. Esse plano, do ponto de vista econômico, os diversos governos, das mais diversas matizes, e agora todo mundo é keynesiano, né? O governo norte-americano é keynesiano, porque está intervindo na economia, o governo francês também está com um plano keynesiano para intervenção na economia. Agora a ideia do livre mercado já foi abandonada pelo mundo todo, só não pelo governo brasileiro e pelo ministro da Fazenda, o ministro da Economia agora, o Paulo Guedes. Assim, eles ainda estão em outro mundo. Só que a realidade chama para esse mundo que está aí, que precisa da intervenção estatal. Urgentemente. Urgentemente, para ontem. Com certeza. Tá aí, então, a análise do professor Marcos Tavares, ele que é economista e também professor aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trazendo para a gente informações importantes sobre os efeitos dessa pandemia do coronavírus na economia brasileira, trazendo esses dados para a gente. Professor, que com certeza voltará aqui mais vezes, porque a gente vai estar falando sobre esse tema ao longo desse mês, das semanas. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, professor. Também. Volte mais vezes. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, as últimas informações sobre prevenção e cuidados com o novo coronavírus e a importância de se manter bem informado para não causar o pânico. O intervalo é rápido, a gente volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. E já estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Manter os cuidados básicos, desenvolver estratégias inteligentes para o enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Sobre este assunto, a repórter Cristiane Santana traz as informações. Prevenção. Essa deve ser a principal atitude para lidar com o novo coronavírus. Especialistas alertam que o momento não é para pânico, mas desenvolver estratégias inteligentes e manter a calma para lidar com a situação. Obedecer às regras, principalmente de isolamento em casa. Evitar contato com aglomeração, evitar juntar muitas pessoas e principalmente manter a higienização das mãos,
né? E só ter educação para espirrar, para tossir. Os especialistas ressaltam que não há transmissão sustentada no estado, ou seja, a chamada transmissão comunitária. Vitória da Conquista, até o momento, não tem nenhum caso registrado do novo coronavírus. Alguns casos de notificações estão esperando o resultado do Laboratório Central de Saúde do Estado. Especialistas apenas orientam a população que o momento não é para pânico, mas de prevenção. Caso você apresente alguns sintomas que lembrem um resfriado ou gripe, não é preciso sair correndo para o pronto-socorro. Levando em consideração que a gente aqui na Bahia ainda não tem nenhum caso comunitário, os casos são todos externos, a gente mantém ainda a vigilância em relação a pessoas que tiveram contato ou que vieram de outros países ou que tiveram contato, principalmente com pacientes de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a incidência já está maior. Os hábitos de higiene, como lavar sempre as mãos e manter por perto o álcool em gel, devem ser levados a sério. A gente fala muito em relação a gotículas, né, que é a transmissão via oral. Então, manter essa educação de espirrar e tossir no cotovelo, manter sempre as mãos limpas e longe das mucosas, olhos, nariz e boca, higienizar com água e sabão se tiver alguma sujidade e álcool gel quando necessário, principalmente a cada 2 horas. E hoje também foi um dia marcado por lutas em defesa da educação. Por meio das redes sociais, professores, alunos e também sindicalistas manifestaram todo o seu apoio à educação, falando um pouco sobre esse momento que passa a educação brasileira. E para conversar com a gente um pouquinho mais sobre este assunto, a gente recebe aqui em nossos estúdios Ana Cristina Novaes, ela que é presidente do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Vitória da Conquista. Ana, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui aos estúdios da TV UESB. Conta pra gente como é que foi esse dia de manifestações, vocês que utilizaram muito as redes sociais para falar sobre esse momento em defesa da educação pública. Boa noite, Aline. Boa noite, telespectadores. Nós tínhamos uma manifestação marcada, né, para hoje, mas assim, diferente do que o presidente fez, a gente optou, em consenso com a CNTE e com as organizações nacionais, de não convocar manifestação, né, de pessoas na rua. Então, optamos em fazer pronunciamentos e lives, protestos e também chamar o professor, o educador, a comunidade à reflexão através das redes sociais. Então, hoje no Brasil inteiro, né, foi utilizado, na América Latina também, como a gente tem a IE, né, que é uma organização internacional de pedagogia. Então, foi utilizado bastante essa questão para que a gente discutisse financiamento da educação, para que a gente discutisse qualidade, educação pública também, né? A não privatização da educação, né, de modo geral. Então, hoje foi um dia importante e é óbvio que a gente não poderia deixar de utilizar esse dia. E eu acho que a gente termina alcançando até um outro público também, porque na live que nós fizemos, inclusive no SIMP, comentávamos sobre isso, de que forma atingir o público que está na informalidade, a juventude que inclusive está na informalidade, né? Então, que horas que eles acessam essas informações, como dialogar, né, do direito à educação de qualidade, educação pública. Então, a gente vive um momento muito complicado. Nós aproveitamos naturalmente para fazer essa questão também hoje. Ana, falando um pouquinho também sobre essa pandemia de coronavírus, a gente sabe que todas as escolas municipais daqui de Vitória da Conquista, as aulas foram suspensas por meio de decreto municipal, mas isso é um cenário que já se reflete em todo o estado, porque também o governador do estado suspendeu as aulas da rede estadual de ensino. Aqui na UESB, por 72 horas, a gente espera aí essa decisão do Consul, a partir de amanhã, como é que ficam as atividades acadêmicas a partir do dia 20 de março aqui na universidade. Mas é um momento realmente delicado, de isolamento social, e a gente está falando de crianças, né? Da rede municipal, são muitos alunos que nesse momento devem ficar em isolamento social para que a gente consiga combater essa pandemia. Como é que está essa situação no município, o diálogo de vocês, sindicalistas e também Secretaria Municipal de Educação? Olha, Aline, nós já vimos dizendo, né, como o início do ano letivo estava sendo difícil, estava sendo conturbado pela falta de material de limpeza, pela falta de material pedagógico, pela falta de merenda escolar. Então, assim, a gente, na verdade, vê com muita preocupação. Eu acho que seria uma irresponsabilidade achar que o gestor municipal teria ganhado um tempo para organizar essas questões, porque, na verdade, estamos falando de crianças e adolescentes que ficarão, inclusive, com fome, né? Grande parte da rede municipal, ela se alimenta. Eu estava, inclusive, pensando assim, como é que as mães agora saem de casa para trabalhar, não é? A gente deixando seus filhos pequenos em casa e a comida.
e alimentação, né? Então, assim, a gente vê pessoas estocando comidas e tal, mas, assim, o povo realmente que não dispõe de um poder aquisitivo grande e que, na verdade, tem na escola um momento em que a criança escova os dentes, em que a criança se alimenta. Então, assim, não há o que comemorar, não é um alívio. A gente soube de uma reunião, inclusive, que possivelmente, eu acho que não deve ser verdade, mas assim, né, que algumas pessoas da Secretaria de Educação iria considerar como recesso de junho, como férias. Não é férias, gente, é um isolamento e é muito triste e não é triste e preocupante. E preocupante, me perdoe, sim. Ana, porque assim, como você bem colocou, muitos desses alunos fazem a sua refeição diária dentro da escola. Pessoal também. Né? A asepsia, eu estou falando de questões de higiene, escovar os dentes, enfim. Então, assim, muitos utilizam a escola para isso, para esse fim. Mas aí, como é que fica essa situação? A gente viu lá que em Salvador, por exemplo, a prefeitura ela vai disponibilizar um kit alimentação para essas famílias pais de crianças que estudam em creches. Mas aqui em Vitória da Conquista, como é que fica essa situação? Existe essa discussão, essa preocupação com esses alunos que ficarão em casa e que não terão acesso a essa alimentação diária? Olha, Aline, para lhe ser sincera, absolutamente sincera, não existe, até porque, assim, na verdade, o governo municipal ele não havia se organizado para o início do ano letivo. A gente iniciou o ano letivo, de fato, sem merenda nas escolas, sem material de limpeza. Então, assim, ainda que se propusesse, que não tem sido o perfil desse governo, que é conversar, discutir as questões com a comunidade, com as pastorais, com os movimentos sociais. Ele não é uma política prevista de conversa, de diálogo, mas assim, ainda assim, se fosse, de que forma fazer esses kits, se já estava faltando merenda para provisionar a merenda da escola, das creches, das escolas de tempo integral. Então, assim, nem tem a discussão. E ainda acho difícil de se conseguir, né, discutir essa questão, porque, na verdade, o município está muito desorganizado nessa questão, nessas e tantas outras, né? Como estamos falando de direitos básicos, que é o direito à vida, né? Porque o isolamento é para prevenir uma possível doença, mas de fome também a pessoa, né, pode tanto abaixar a imunidade, quando vir até a falecimento mesmo, ainda mais se tratando de criança. Então, essa situação é muito preocupante. A gente não viu nenhum pronunciamento do Executivo Municipal com relação a isso. A gente não viu nenhuma reunião com relação a essa questão. E nós que somos da rede municipal, que estamos no chão do município, a gente já, logo assim que suspenderam as aulas, a gente disse, nossa, o que irá fazer? E até temos discutido nas redes sociais, inclusive no Facebook também. Hoje, desde ontem, discutindo já essa questão, é preciso pensar sobre isso. O que fazer, porque, de fato, e agora o governador estendeu ainda por mais tempo, então... São 30 dias Exatamente. Agora. Então, assim, preocupa mais ainda e a gente sabe. O público que a rede municipal atende são das mães de família, maioria arrimo de família, que saem para trabalhar e agora onde deixar, qual vai ser a alimentação, né, e os cuidados com a saúde de modo geral e principalmente a alimentação, né, dessas crianças. Esse é um ponto-chave. Esse é um ponto bem preocupante. Ok, Ana, a gente agradece então a sua participação aqui no ESB Notícias. Ana Cristina Novaes, ela que é presidente do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Vitória da Conquista, trazendo informações para a gente sobre esse dia de luta em defesa da educação pública e de qualidade. Eles que utilizaram muito as redes sociais para falar sobre isso, mas trazendo para a gente também informações sobre essa situação da pandemia do coronavírus e desses estudantes da rede municipal que ficam em isolamento, que a partir de ontem, foi na quarta-feira, na terça-feira, se eu não me engano. Na quarta. A partir de hoje, quarta-feira, que já começam nesse isolamento aí social por conta dessa contaminação do novo coronavírus. A gente agradece a sua participação mais uma vez, Ana. Muito obrigada. Agradece a oportunidade de esclarecer e de chamar também a sociedade para participar, né, do diálogo tão necessário. Com certeza, muito necessário. Bom, e o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Amanhã, a partir das 11h45, Samara Dias entra ao vivo aqui no ESB Notícias, primeira edição, trazendo para vocês informações valiosas com todo o contexto dessa pandemia do novo coronavírus. A partir das 18 horas, o meu encontro está marcado com você aqui no ESB Notícias, segunda edição. Para entrar em contato com a gente, já sabe, 3424-8763, esse é o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, mande a sua sugestão de pauta, que com certeza a gente vai estar aqui para discutir esse assunto também proposto por você. Uma boa noite e até amanhã.
Em função da expansão de casos confirmados de ocorrência de doença relacionada ao novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia comunica a suspensão preventiva das atividades presenciais de ensino, ou seja, graduação, pós-graduação e extensão, nos campi universitários de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, por 72 horas, a contar do dia 17 de março de 2020. Nesta quinta-feira será realizada uma reunião emergencial do Conselho Universitário, o CONSUL, para tratar das condições de funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março de 2020.